Sejam muito bem-vindos ao canal Flávia Araújo mais uma vez. Hoje vou responder algumas perguntas que vocês fizeram para mim lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, já vai lá e começa a me seguir, porque a gente consegue conversar praticamente todos os dias por lá. E na verdade eram perguntas sobre fatos do balé na minha vida. Então eu vou compartilhar com vocês alguns momentos que eu já vivi no balé, algumas curiosidades. Vamos lá? Eu já vou agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, né? Fiquei muito feliz com a participação de todos, então já vamos deixar um beijão e espero que a gente tenha mais em breve. Vou começar aqui com a pergunta da Tainá Pires. Ela me perguntou qual foi o meu maior perrengue no balé clássico. Bom, meu maior perrengue no balé clássico foi quando eu tive uma coreografia de final de ano de espetáculo que simplesmente me deu o maior branco do universo. Eu não lembrei absolutamente nada, travei. Gente, isso nunca aconteceu comigo. Não foi no começo, quando eu comecei a dançar, pelo contrário, mas eu sei os motivos pelos quais me deu branco. Foi porque a gente ensaiou pouquíssimo. Eu estava extremamente insegura com a coreografia, extremamente nervosa, e aí acabei me enrolando inteira, tive que inventar várias coisas na hora. Ainda bem que a gente tinha momentos em que dançávamos separadas, né? Cada uma tinha o seu momento de dançar, a gente tinha pequenos solos, digamos assim, mas tínhamos grande parte da coreografia dançando juntas. Enfim, eu acho que esse foi o pior de todos. Eu lembro que, assim, eu fui pra casa e eu acho que eu chorei durante 2 dias seguidos. Eu não conseguia dormir, porque eu fiquei muito, muito, muito frustrada com a situação. Enfim, aconteceu. Vamos para a segunda pergunta agora. A segunda pergunta, na verdade, são duas em uma, que veio da Elaine Karnevskis, que é a minha super melhor amiga. Ela me perguntou qual é o exercício que eu mais gosto. Gente, eu adoro pôr de braço. Adoro o movimento de braços. Eu sei que parece simples, mas não é. Eu, de verdade, acho que a segunda posição do braço é uma das coisas mais difíceis que se tem de fazer, assim, de uma forma bonita e bem feita e bem alinhada. E eu acho, de verdade, braços bonitos, bem alinhados, definidos, uma das coisas mais incríveis. Então, o meu favorito são os pôr de braço. E ela me perguntou também qual é o exercício que eu menos gosto de fazer. Então, gente, eu tenho muita dificuldade com saltos. Muita. Muita mesmo. Bastante. Então eu não curto muito. Nem pequenos saltos, grandes saltos. Enfim. Confesso. Essa é uma pergunta muito legal. A gabi.marques99 me perguntou o que me despertou a querer ser professora. Bom, o que me despertou a querer ser professora foi o seguinte. Eu estudava, né, balé clássico e eu estudava teatro. Eu queria, na verdade, muito ser atriz. Queria muito ser atriz. Muito. Tipo, meu sonho era fazer Malhação em Chiquititas. E só que assim, fui crescendo, né? Eu trabalhava com os meus pais em uma imobiliária, ou seja, não tinha nada a ver com a área que eu queria. Eu entrei na faculdade, fui fazer letras, fui fazer tradutor intérprete, com ênfase em tradutor intérprete, mas assim, porque tive que optar por uma coisa diferente do que a arte, enfim. Mas sempre estudei teatro e sempre estudei a dança. E eu fui procurar caminhos de poder conseguir viver apenas de arte. E aí o caminho mais fácil, digamos assim, porque realmente ser artista no Brasil, viver com apresentações, enfim, eu fiz muito, viu, gente? Principalmente de teatro. Eu cheguei a me apresentar e ficar em cartaz algumas vezes e recebendo por isso, mas eram trabalhos esporádicos, né? E a gente tem contas todo mês. Enfim. Então eu acabei entrando na docência, tanto como professora de teatro, como professora de baby class e balé infantil. Comecei primeiro com o baby class e depois fui para o preparatório. Então, inicialmente, o que me levou a querer ser professora foi a vontade de trabalhar só com arte. E também ela me perguntou como foi a minha primeira aula de balé clássico, a primeira aula que eu dei. E assim, gente, a primeira aula que eu dei foi literalmente no susto. No susto por quê? Eu fiz cursos, né?
Fiz um curso, na verdade, de conteúdo de Baby Class. E aí comecei a estagiar na escola, inclusive, em que eu estudava o balé clássico. Eu fiquei um bom tempo estagiando. E aí um dia o meu coordenador, o coordenador do curso de Baby Class, falou assim pra mim, Flávia, na semana que vem é você que vai dar aula, tá? E aí eu fiz, tipo, essa cara mesmo. Eu fiquei assim, tá bom. E eu não tinha nem. Na época, por exemplo, a gente só trabalhava com CD, né? E eu não tinha CD com músicas. Eu acompanhava as aulas, fazia as minhas anotações, assistia, né? Ajudava a professora. Mas eu, de verdade, não imaginava que eu iria dar uma aula tão em breve. Apesar que não foi tão em breve, viu, gente? Eu fiz um ano. Eu acho que foi um ano e meio, isso. Foi um ano e meio de estágio que eu fiz antes de começar, antes de dar essa minha primeira aula e depois começar a dar as aulas. E eu não tinha nem CD. Então eu falei pra ele, falei assim, nossa, mas eu não tenho CD, você me empresta? Aí ele falou assim pra mim, não, pode deixar que eu coloco, você prepara os exercícios, e aí você me diz qual vai ser e eu coloco uma música que seja adequada pra você aplicar aquele exercício. Enfim, foi assim. A minha sorte, de verdade, eram que tinham poucas crianças naquele dia. Eu acho que foram 3 ou 4 crianças, foram pouquíssimas. Eram meninas que eu já conhecia, né? Porque eu já estagiava. Então, tive menos dificuldade, mas mesmo assim as meninas estavam muito assim desconfiadas. Eu tava completamente sem jeito, ainda mais porque ele estava assistindo, né? Então, assim, tinha toda uma questão de você se preocupar em estar fazendo as coisas do jeito certo, né? Não é nem fazer as coisas do jeito certo, mas corresponder a uma expectativa que você acredita. Então, enfim, eu estava super nervosa. Deu tudo certo, eu consegui dar a aula inteira e ali depois daquilo ele oficialmente me comunicou que teria uma turminha que eu poderia assumir a partir da próxima semana já. Então, enfim, foi uma experiência difícil, né? Toda primeira vez complicado, assim, né? A gente fica super perdido com várias coisas, ainda mais sendo avaliado. Mas no final das contas deu certo e estou aqui, gente. E foi isso, essas foram as perguntas que o pessoal lançou lá pra mim. Se você achou legal esse quadro, comenta aqui pra mim, que aí eu coloco lá de novo no Instagram e crio esse box mais uma vez pra vocês colocarem outras perguntas e a gente conversar um pouco sobre a minha vida no balé. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece então de já me seguir lá no Instagram e se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e compartilha com quem você quiser, porque ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!